Quem nunca passou pela situação de precisar recordar, trazer à memória uma informação importante que aprendeu há pouco tempo, mas a memória em si estava falhando, não estava recapitulando da maneira adequada. Todos nós, convenhamos, de vez em quando passamos por essa situação. É justamente sobre isso que vou falar no vídeo de hoje, trazer para todos algumas técnicas de aprendizagem para melhorar a retenção da memória. Olá a todos que vêm me acompanhando aqui no canal, aqueles que estão chegando por agora também. Quem não me conhece ainda, sou Felipe, neurologista, e tenho interesses diversos na área da tecnologia, produtividade, e uma das áreas que me fascinam na neurologia e também na psicologia é a ciência da aprendizagem. Como é que a memória ela é consolidada? Como tornar mais fácil o acesso às informações que adquirimos recentemente em médio prazo. Neste vídeo, a primeira parte de algumas técnicas de aprendizagem que eu gostaria de trazer para vocês, estarei falando sobre o estudo eficaz. Esse estudo ele pode levar menos tempo do que o estudo tradicional, mas tem uma capacidade de retenção mais elevada. Algumas técnicas são utilizadas para que esse estudo eficaz seja prático e reprodutível. Hoje abordarei 4 dessas técnicas e no próximo vídeo trarei mais 4 para vocês. As técnicas que mencionarei hoje são as técnicas regra dos 25 minutos ou Pomodoro, também está no fundamento da repetição espaçada, significado versus fatos ou conceitos versus fatos, grupos, como utilizar de grupos de estudo para melhorar sua performance. E por último, falarei sobre a importância de conhecer versus reconhecer. Esse vídeo foi inspirado em 2 grandes profissionais, um deles, Marty Lobdell, que tem um vídeo aí, eu vou deixar o link para vocês na descrição, que é Study Less, Study Smart, justamente como estudar menos, mas estudar de uma forma mais eficiente, e no autor Cal Newport, no seu livro Deep Work. Então, em primeiro lugar, vamos trazer aqui a mais conhecida de todos, provavelmente, que é a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro, ou regra dos 25 minutos, é justamente utilizar um intervalo curto de período de tempo para que nós possamos nos dedicar de forma adequada a uma atividade sem que tenhamos muita perda de produtividade, de capacidade de desempenho ao longo deste período. Um dos primeiros cientistas que nos trouxe essa informação a respeito da regra dos 25 minutos foi Ebbinghaus. Ele não deixou bem claro que era 25 minutos, mas ele mostrou que ao longo do tempo nós temos uma perda de capacidade de retenção e temos que revisitar os mesmos assuntos algumas vezes, um dia, 2 dias depois, para que a memória fique mais consolidada e assim nós conseguimos resgatar esses assuntos com mais facilidade. Ou seja, não adianta sentar e ler 6 horas seguidas. Quantas vezes nós tivemos aquele plano mirabolante de que, como eu tenho um teste daqui a 2 semanas, eu vou separar aí 5 dias, 5 tardes e vou matar esse assunto e dar por encerrado e fechar essa prova. Todos nós sabemos que ali geralmente nos primeiros 30 minutos já começamos a ficar meio cansados e a produtividade, a capacidade de retenção vai se esvaindo. Óbvio que com o passar dos anos, você estudando ali 30 em 30, 40 em 40, 50 em 50 minutos, essa capacidade de retenção vai aumentando. Mas no começo é interessante, ou no começo, ou quando está recomeçando para algum estudo específico, é interessante manter essa rotina de 25 a 30 minutos com 5 minutos ali de intervalo. E o interessante, o mágico dessa coisa da regra dos 25 minutos é que quando dá 25, 30 minutos, você tira ali uma pausa de 5 minutos, você volta quase com 100% de novo da capacidade de retenção. Nós insistimos muitas vezes em não utilizar esse método, mas já estão comprovado que essa repetição espaçada, não só a repetição, mas também o aprendizado espaçado, ele tem uma capacidade de consolidação da memória muito maior, muito melhor do que o estudo ininterrupto. Então, no gráfico, como é que a gente pode explicar esse intervalo de 25 minutos com 5 minutos de pausa? E como é que isso consolida melhor a informação? Então, observem aqui no gráfico que vai aparecer, vocês podem ver que nos primeiros 25 minutos, 30 minutos, nós temos ali a máxima capacidade de conseguir reter a informação. A partir daí, a capacidade de retenção ela vai caindo. Então, torna-se importante a gente tomar um intervalo de pausa. Fazendo isso, vocês vão perceber logo a diferença que isso vai fazer no médio prazo para o resgate das informações essenciais. Existem também aplicativos hoje que nós podemos dispor de uso
para fazer essa contagem de tempo e alarmar quando for a hora de uma pausa. Durante essa pausa você pode fazer algo como conversar com alguém, ou mandar aquela mensagem que você precisa mandar, ou até mesmo se distrair um pouco. É interessante que a gente use para uma recompensa, que é justamente aquilo que nos faz bem, nós tendemos a repetir. As coisas que nos fazem mal e que nós sentimos uma punição com a persistência daquele hábito, nós tendemos a fazer menos e a deixar para lá. A segunda técnica não é bem uma técnica, é um conhecimento. Como assim um conhecimento? Saber disto nos torna mais aptos a selecionar quais informações e como vamos reter essas informações. Ela é justamente a percepção de uma diferença entre conceitos e fatos. Os fatos, eles são memorizados geralmente de uma forma automática por todos nós na aprendizagem padrão. A aprendizagem padrão é aquela de memorização por repetição. Já a memorização de conceitos, ela é mais profunda, ela exige uma reflexão. E quando fazemos essa reflexão, nós tendemos a manter no longo prazo, no médio e longo prazo, o conceito ou o significado de um determinado aprendizado. Como assim? Ficou muito abstrato. Vamos exemplificar. Os professores estão preocupados em ensinar conceitos, em passar conceitos. A partir daí, os alunos estarão aptos a fazer conexões e reter as informações importantes das suas matérias. Isso se dá porque o conceito ou o significado de algo é uma forma muito mais eficiente de você gravar e memorizar aquilo no médio e longo prazo. É como se os conceitos abrissem uma porta para vocês poderem memorizar os fatos. Vou dar um exemplo rápido para vocês aqui. Olhando aqui para o vídeo, percebam, surgiram essas letras. Eu quero que vocês me digam rapidamente quantas letras tem aqui. Não vou deixar muito tempo. Vocês têm que fixar a atenção no vídeo e observar em poucos segundos quantas letras tem. Pronto. Viram? Foi difícil memorizar quantas letras tem. Imagine memorizar a sequência delas. Se eu te pedir para soletrar a sequência de letras, vai ser difícil. Mas e se eu mostrar assim? Pronto. Agora vocês conseguem soletrar para mim? Óbvio, com muito mais facilidade. Eu não preciso nem manter a palavra aqui por muito tempo, porque justamente mostrei para vocês uma palavra. Ela tem um significado, tem um conceito por trás, e vocês já têm na memória de vocês, bem consolidado, o significado desta palavra. Isso então é a diferença entre significado e fatos. Então nós aprendemos com muito mais facilidade através de significados, de conceitos. Em terceiro lugar, gostaria de ressaltar para vocês a importância de um grupo de estudos. Porque um grupo vai trazer para nós uma capacidade de memorização melhor. Isso se dá justamente pela perspectiva. Nós temos que tentar diminuir o nosso ego na hora de aprender. Justamente porque quando começamos a aprender, a gente pode lembrar aí daquela curva do Dunning-Kruger Effect, é o efeito Dunning-Kruger, que é justamente no começo tendemos a ser um pouco mais arrogantes e achar que já sabemos tudo, quando, na verdade, apenas começamos a jornada do conhecimento. A partir do momento em que percebemos que tem mais conhecimento, nós voltamos ao vale do desconhecido e aí sim continuamos o caminho até o patamar da sabedoria. O efeito Dunning-Kruger, ele se aplica no que eu estou mencionando agora porque quando você está num coletivo de pessoas que estão com a mesma intenção de estudo, elas te dão perspectivas diferentes, antecipando a sua capacidade de aprender coisas novas, já que quando eu enxergo o mundo de diversas maneiras diferentes, isso nos faz ter uma amplitude maior de alcance do conhecimento. Logo, estudar em grupo, claro, todos têm que ter o mesmo interesse, a mesma vontade de aprender. É uma das formas mais eficazes também de elevar a capacidade de retenção da memória e da aprendizagem. Vou citar para vocês aqui um exemplo bem prático. Todos temos dificuldades com grupo de estudos, principalmente porque tem que se reunir, e isso de se reunir precisa de um horário, e o horário é o mais difícil, né? Acertar o horário para todos. Mas quando o interesse é genuíno, todo mundo está com a mesma meta, nós conseguimos sim alinhar esse tempo. Afinal, temos bastante horas durante a semana. Não é possível que não conseguimos pelo menos 2 a 3 encontros, temos uma meta, né? Algo para alcançar. Durante a pandemia, em 2020, eu estava estudando para uma prova de revalidação do meu diploma aqui nos Estados Unidos, e essa era a segunda etapa da revalidação. Tive a sorte de encontrar no Facebook alguns amigos, um já estava estudando comigo na primeira etapa, e nós, por acaso, colocamos lá no grupo do Facebook em busca de colegas para estudar juntos para essa segunda etapa.
da prova. Nessa segunda etapa, nos reuníamos cerca de 2, 3, às vezes 4 vezes na semana e fazíamos sessões de estudos de 1 a 2 horas, com alguns intervalos ali no meio. E o que percebemos ainda tinha uma terceira etapa dessa revalidação, e o que notamos é que nosso desempenho, nossa nota foi muito maior do que na primeira etapa, nessa segunda etapa que estávamos juntos, e como tivemos que nos separar novamente para a terceira etapa, percebemos uma leve queda de desempenho. Ou seja, vale sempre a pena. Existem inúmeras formas de encontrar grupos de estudo voltados para o seu interesse na internet, à nossa disposição. Por fim, gostaria de trazer aqui a última técnica de hoje sobre a polêmica, usar ou não o marca-texto. Não é bem isso, não é só usar o marca-texto, mas reconhecer versus conhecer. Qual é a diferença desse tipo de aprendizagem? Conhecer é quando nós estamos nos debruçando sobre o conceito das coisas, como falei antes, e abrimos nossa mente para poder consolidar determinado aprendizado. Quando lemos um capítulo de um livro e do começo ao final dele a gente marca mais de 50% da página, é óbvio que estamos percebendo a informação que está ali à nossa disposição, por isso nós marcamos, afinal estamos comprovando que nós reconhecemos o que está escrito. Porém, isso não é o mesmo de conhecer. Conhecer envolve tentar filtrar os principais conceitos de cada capítulo e de cada subtópico e a partir daí fazer as conexões. Essas conexões que são a arte do conhecimento. O homem começou o seu caminho na ciência justamente classificando, né? Os biólogos foram alguns dos primeiros a influenciarem o surgimento das enciclopédias e das categorias, das classificações. Eles tinham como um princípio de conhecer a questão da classificação, ou seja, de fazer conexões entre cada classe e a partir daí gerar o conhecimento sobre cada uma das espécies. Tem um grande amigo que ele gosta muito de fazer essa analogia entre o conhecer e o reconhecer, uma metáfora das gavetas do conhecimento. Estudando medicina, nós tínhamos diversas áreas do conhecimento que precisávamos visitar. Uma das formas de revisitar e de resgatar o conhecimento a respeito de cada uma dessas áreas, seja, por exemplo, da parte cardiovascular, da parte neurológica, da parte endocrinológica, gástrica, intestinal, nós tínhamos que visitar esses assuntos com diferentes formas de raciocínio. Nada melhor para isso do que realmente tentar compartimentalizar esse aprendizado. E para compartimentalizar, podemos imaginar que nossa memória está dividida em diversos setores, como se fossem gavetas, e visitar cada gaveta dessas, e às vezes até interseções entre essas gavetas, como se a parte neurológica se comunicasse com a osteoarticular, e com a muscular, músculo-esquelética, que é o que acontece. Nós temos um determinado músculo que se comunica com a nossa medula a partir de um determinado nervo e se comunica com o nosso cérebro a partir desse prolongamento do nervo. Logo, é assim que nós conseguimos memorizar conceitos e aí partir depois para fatos bem objetivos. Então, se vocês gostaram desse assunto que eu trouxe para vocês hoje, continuem acompanhando para ver a segunda parte do vídeo, onde trarei o restante das 4 outras técnicas de aprendizagem. Fiquem ligados porque esse é um assunto muito útil entre os estudantes, pode mudar sua forma de utilizar seu tempo e com isso fazer sua produtividade alavancar. Vejo vocês por aí, espero ter dado algumas dicas valiosas hoje.